Mas tem uma outra pergunta. Quanto vale o estadual sem o Flamengo? Eu acho que isso aí então, assim, tem prejuízo para o Flamengo, mas tem um prejuízo maior para a federação. Isso. E tem prejuízo maior para quem virou e falou, dá para começar o estadual ali dia 11? Puxa o Flamengo para o dia 11, que é importante adequar aquela tabela lá para o fim de semana do dia 2. É bom lembrar, a Supercopa estaria sendo jogada exatamente hoje. Hoje. Deveria. Então puxa para lá, que aí joga mais para frente, porque dá para resolver. E não se resolveu. Tem prejuízo para o Flamengo? Vai ser debatido. Acho que vai ter muito papo sobre isso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos ver tudo que rolou nesse pós-jogo, né? Fluminense 2, Flamengo 1. Infelizmente não deu bom pro Mengão, né? Vacilou demais em algumas jogadas ali, não teve tanta sorte, buscou ainda no final da partida, porém o Fluminense acabou saindo vencedor. A imprensa analisou tudo, falou sobre as chuvas, sobre as dificuldades do Flamengo, né? Sobre como o Flamengo vai focar ainda mais no Brasileirão. Isso ficou claro também em algumas mudanças do Felipe Luiz. Tirou jogadores importantes pensando já no que a gente vai enfrentar à frente, deixando de certa maneira ali o Carioca com menos importância, porém isso não anula ali a derrota do Flamengo. A gente vai acompanhar, né, como a imprensa analisou tudo isso e muito mais. A partir de agora deixa o like, inscreva-se para não perder nenhuma informação. Vamos pro vídeo. E o Fluminense acabou vencendo por 2-1. Tivemos a estreia do Andrew aí, o goleiro contratado recentemente foi bem pela equipe do Flamengo, e foi bem o Andrew, mas melhor ainda foi o Fluminense, que deixa o Flamengo numa situação extremamente desconfortável, André Kifuri, falando Sim. em termos de campeonato, porque a molecada não conseguiu dar conta do recado, conforme esperado. Aí o Flamengo mudou seu planejamento, deu certo contra o Vasco, hoje não deu, e agora faltando um jogo, o risco de ir para aquele torneio que o Flamengo não queria ir é considerável, André. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Tudo bem? Vamos ter bastante tempo para falar sobre o jogo, mas, perdão, a estratégia, não sei se estratégia é a melhor palavra, mas o fato do clube ter recorrido aos jogadores do time profissional, já que o Flamengo iniciou o estadual sendo representado pelo seu sub-20, era para evitar a participação do clube nesse mini torneio que vai definir rebaixados. E se o Flamengo ganhasse as partidas todas que teria, desde que colocou esses jogadores em campo na noite do jogo com o Vasco, muito provavelmente o Flamengo seria campeão. E agora a situação é muito diferente dessa, porque num resultado totalmente normal, no encontro entre esses dois clubes, Sim. pensando em tudo que aconteceu nos últimos anos, existe vantagem do Flamengo, potencialmente o Flamengo é um time superior tecnicamente, isso não se discute, mas o Fluminense tem conseguido encontrar suas vitórias, tem conseguido dar trabalho e hoje mereceu ganhar o jogo. Independentemente de paralisação, qualidade do gramado, as dificuldades para os dois lados depois que o jogo foi reiniciado, o Fluminense mereceu ganhar o jogo. E essa é a parte interessante. Interessante no sentido de o que vai acontecer agora. Porque também não era uma garantia de que com os jogadores titulares mal preparados, Sim. e quando eu digo mal preparados, eu não estou fazendo crítica a ninguém, a absolutamente zero pessoa. Mal preparados no sentido, o planejamento do clube para esses jogadores era outro. Sim. E jogarem o que jogaram contra o Vasco, para mim, foi até uma grande surpresa. Naquela noite, parecia que o Vasco era o time que estava fazendo a primeira participação no campeonato. E, é claro, eram vários jogadores do Flamengo naquela situação, e o Flamengo controlou o jogo totalmente, também venceu com amplos méritos. Hoje, a vitória do Fluminense cria essa situação. Faltou uma rodada, e nós estamos diante de uma extrema possibilidade desses jogadores que estavam sendo preparados estrategicamente para o que vem do calendário, que é importante do ponto de vista esportivo, tudo que não se chama campeonato estadual, agora eles vão jogar. Pois é, porque agora esses jogadores... Evidentemente, se o Flamengo estiver nessa situação, Sim. ele vai ser representado pelo que há de melhor e o que está disponível nesse momento, para evitar um embaraço que é ser rebaixado. Mas, assim, tem sempre uma grande pergunta que eu acho que precisa ser feita. Existe prejuízo esportivo num hipotético rebaixamento do Campeonato Estadual por um time que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, quer ganhar esses títulos de novo, tem um fortíssimo projeto de internacionalização que tem tudo para ser bem-sucedido e ficar ainda mais amplo nessa expansão nos próximos anos? Existe prejuízo? É feio, né, André? É chato. É... Mas
É um vexame. Mas tem uma outra pergunta. Quanto vale o estadual sem o Flamengo? Eu acho que isso aí Então, assim, tem prejuízo para o Flamengo, mas tem um prejuízo maior para a federação. Isso. E tem prejuízo maior para quem virou e falou, dá para começar o estadual ali dia 11? Puxa o Flamengo para o dia 11, que é importante adequar aquela tabela lá para o fim de semana do dia 2, que é bom lembrar. A Supercopa estaria sendo jogada exatamente hoje. Hoje. Deveria. Então, puxa para lá, que aí joga mais para frente, porque dá para resolver. E não se resolveu. Tem prejuízo para o Flamengo? Vai ser debatido. Acho que vai ter muito papo sobre isso. Agora, vai ter prejuízo? Eu acho que em algum momento... Desculpa até atropelar. Não, vai lá. O Marro, o Celso, o André, o você. Boa noite. Em algum momento vai ser necessário repensar o que está sendo feito. Porque a gente está falando aqui a partir de uma situação que é nova até para a gente. Desde que a gente tem um campeonato brasileiro de pontos corridos, a gente está falando dessa nova era, desse século para cá, a gente nunca viu um campeonato brasileiro começando em janeiro, começa em janeiro, meio de semana agora, janeiro ainda, e batendo data com isso de campeonato estadual. E a gente ainda não tinha visto essa coisa de não ter um mês, apesar de todas as loucuras e puxa para cá. E todo mundo em algum momento achou, vai demandar um sacrifício para ajuste, mas estamos fazendo o que todos queriam, que era reduzir datas de estadual. Mas como? Então está se mostrando que não necessariamente é algo assim, e não estamos aqui protegendo o Flamengo, mas quando a gente chega debatendo que um grupo, um clube da qualidade do tamanho do Flamengo está em risco, e o risco é grande, tá, William? Porque só para repassar aqui... Quer fazer conta já? Não, eu vou passar um cenário. Bora. Caem 2 times de cada grupo do Estadual do Rio, e a coisa é tão assim, acelerada, o Flamengo só tem mais um jogo a fazer. Eu considero que o Flamengo vai ganhar do Sampaio Corrêa, vai chegar a 7 pontos. Só que o Nova Iguaçu, o Maricá, eu acho que pode acabar sendo um dos times ali para o quadrangular do rebaixamento. E aí fica uma briga Flamengo, Nova Iguaçu, Madureira e Boa Vista. O Nova Iguaçu tem 3 jogos, que a gente está vendo aí. Ó. O Nova Iguaçu tem 3 jogos para fazer 4 pontos. Ele joga contra Volta Redonda, Bangu e Portuguesa. Não é inimaginável o Nova Iguaçu conseguir isso. O Madureira tem 3 jogos para fazer talvez 2 pontos. Ele joga contra Portuguesa, Volta Redonda e contra o Vasco. É um pouco mais difícil para ele. O Boa Vista tem 2 jogos para talvez, a gente ainda não sabe, está jogando nesse momento contra o Vasco, fazer 2 pontos. Então, o Flamengo é quem está em situação pior e mais delicada. Assim, o Boa Vista, pontos. Se ele fizer mais um pontinho só, ele vai a 8, o Flamengo já não pega mais. Exatamente, já complica. Então, assim, é legal para o rival, sabe, tirar um sal, é legal para a gente debater aqui. Agora, se esse campeonato chegou nesse momento que o Flamengo está correndo risco e ganhar do Vasco e perder para o Fluminense, absolutamente do jogo. O Fluminense hoje, inclusive, soube ser mais letal. Quando teve uma bola, teve qualidade. Não foi só a saída errada do Léo Ortiz, porque tem qualidade para aproveitar o raro erro de sair para o Flamengo. Você tem uma boa transição, uma tabela rápida, acionar um cara de qualidade para finalizar. Isso é do jogo, ganhar do Vasco, perder para o Fluminense. Agora, o modelo que se desenhou, eu acho que tem muito do que o André falou, você perguntou, vai ter muito prejuízo também ao campeonato. Um campeonato sem o Flamengo vende menos, tem menos atrativo. Se o Flamengo inventar que não quer jogar, então... E é bom falar também, só para trazer para um aspecto mais realista. Desse quadrangular só cai um. É muito pouco provável que o Flamengo seja esse rebaixado. Só que a questão é de calendário. Onde o Flamengo talvez pudesse fazer um jogo de mata-mata e fosse eliminado e não tivesse dano, ele vai ter que fazer 6, porque tem outra explicação também nesse novo calendário. Acelerando um processo. Claro, e vai ter que... Quando a Ferge desenha, outra federação estadual, ela desenha um torneio de rebaixados ali e tal, ela pensa, olha... devem ser 4 times de menor investimento, vou até dar um pouco mais de data, vou até dar um pouco mais de bola rolando, vou até dar um pouco mais de calendário para quem pouco tem. E aí você faz ida e volta para quadrangular que rebaixa só um. E aí você faz mata-mata com jogo único, como é o caso do Campeonato Carioca, porque o mata-mata é jogo único para poupar calendário dos grandes. Então, olha a situação. Não acho que o Flamengo vai jogar os 6 jogos do time principal. Talvez vai jogar um, pontuar e depois ficar vendo como é que fica. Mas, cara... É de se repensar a estratégia do Flamengo, que já teve que recalcular a rota, mas também a estratégia desse novo calendário do futebol brasileiro. Isso também tem que ser falado. Não só essa coisa, nossa, Flamengo, ameaçado de quadrangular. E esse modelo que a gente está falando em Santos, que vai ter que ter cuidado para não cair, São Paulo que vai ter que cuidar. Está passando pano para os grandes? Não. Tem erro de Flamengo de planejamento, tem erro de Santos de planejamento, tem erro de São Paulo de planejamento. Mas também tem o erro de que a gente está aqui falando em 25 de janeiro, a Copinha acabou hoje, a gente nem falava de futebol, e a gente está falando de rebaixamento, sabe? Então também tem algo a ser debatido de forma mais ampla. Para concluir, o clube que ganhou quase tudo no ano passado e durante um período do ano... falando de rebaixamento. Durante um período do ano era o campeão de tudo que existia para ganhar aí. Sim, porque era então o campeão... E pode ser campeão semana que vem, final de fevereiro. Até o dia 21 de dezembro, o Flamengo era o detentor de todos os troféus aí, todos. Esse é o clube que agora está pensando em como lidar
com a possibilidade de jogar o quadrangular que vai determinar o clube rebaixado no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E para chegar até aqui, mudou a forma como tratou jogadores do time principal, que é a equipe que pretende ganhar tudo aquilo de novo. Para mim, esse é o ponto. Se isso faz sentido, se isso tem cabimento, isso continuar acontecendo. Nós vamos poder daqui a pouco falar sobre o Cruzeiro, que perdeu para o Atlético hoje. Sim. Então é mais um jogo perdido no Campeonato Estadual, do que para mim é o time que tem mais a perder, mais a se prejudicar nessa época do ano, porque é um trabalho que começa com muita ambição, mas também com tudo a ser feito, com uma comissão técnica nova e toda a pressão que se sabe existe num ambiente de futebol como Minas Gerais durante o Campeonato Estadual. Tudo bem, esse é outro assunto, mas é o mesmo problema. Sim. Quanto de energia clubes que querem ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, o que importa, devem gastar no dia 25 de janeiro. É isso. Que é o que está acontecendo com o Flamengo hoje. Eu acho que assim... E nem falo só do Flamengo, desculpa, porque o Fluminense também teve que gastar energia hoje. Sim, sim. O Vasco teve que gastar energia na quarta-feira. A gente está falando de 25 de janeiro, a gente está antecipando o calendário e até pautas. E quanto mais a situação fica apertada, mais você tem que gastar energia e colocar seu time principal para resolver os jogos. E aí a gente está falando bastante de Santos e de São Paulo no Campeonato Paulista, que vão ter um clássico na outra semana e é um clássico contra o rebaixamento. É um monte de clássico. É um monte de clássico para todo mundo colocar os titulares em campo na semana que inicia o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Totalmente mal planejado. O Gabriel falou no meio de semana, está todo mundo já estafado, cansado em tudo que é time. Exatamente. Agora, professor, eu não acredito na possibilidade do Flamengo rebaixado. Muito improvável. Porém, a possibilidade do Flamengo disputar esse quadrangular aí, ela já não é tão distante assim. O Flamengo não a questão é que o Flamengo hoje não depende mais dele. Ele tem que vencer o seu jogo, mas tem que secar uma série de clubes que, como o Pedro relatou, ele ainda tem 2, 3 jogos a cumprir. Tem um jogando agora, por exemplo, que é o Boa Vista. O Boa Vista está jogando nesse momento. Está chegando a 7 pontos, que está empatando por enquanto, né? Mas é um jogo que está bola rolando ainda. Agora, aí como é que você lida com uma situação dessa? Porque você vai ter que jogar mais 6 rodadas. Tá bom. Então é o seguinte, a gente coloca lá o Sub-20 em tudo, porque o Flamengo vai estar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai estar focado em outras coisas. Peraí, mas o Sub-20 deu problema. Só chegou nessa situação porque o Sub-20 não resolveu. E aí você vai colocar esse time aí para jogar esse quadrangular? William e companheiros, boa noite. Eu só posso dizer uma coisa: não há nada tão ruim no futebol brasileiro que não possa ser piorado. Quando se falou de campeonato brasileiro desde o início do ano, eu aplaudi, porque isso evita o marasmo anual até o fim de março. Mas a maneira como isso está sendo feita, e de uma maneira geral, por isso que eu falei de futebol brasileiro, não é Flamengo, não é futebol carioca, é uma situação, você propõe o rebaixamento do Flamengo, não é só o rebaixamento do Flamengo que é ruim. Essas datas a mais para esse quadrangular são muito ruins. Um possível rebaixamento do Flamengo implicará a disputa da segunda divisão carioca neste mesmo ano, porque é assim que as coisas funcionam no Rio. Né? Quem cai joga no mesmo ano, portanto é mais data no ano. Bem lembrado, né? bem lembrado. É uma bagunça, né? É uma bagunça e a cada dia que passa fica mais claro como o campeonato regional ele não tem mais a importância que já teve um dia. Ainda mais com esse calendário cheio modificado, né? Porque tem várias competições que foram criadas, agora depois também surgiu a Copa do Mundo de Clubes a cada 4 anos, claro, vai ser só daqui 4 anos, porém a gente vê uma mudança grande no calendário, várias competições que são muito mais importantes do que o campeonato estadual, e aí vários times acabam abdicando desse início de temporada, né? O Flamengo fez isso, vários outros grandes também fizeram isso, a gente vê que nesse início vem acontecendo alguns resultados que não são tão naturais, né? Como derrotas de alguns grandes para outros pequenos, claro, não é o caso do clássico carioca, mas a gente vê que em determinados momentos os times têm que poupar jogadores, né? E o Flamengo não é diferente, mas infelizmente o planejamento não deu certo. E aí o Flamengo vai ter que lutar aí para não disputar esse quadrangular final, se eu não me engano, né? São 4 times, né? Todos se enfrentam e aí aquele que somar menos pontos acaba sendo rebaixado. O Flamengo não vai ser rebaixado, porém o que pega realmente
é o fato do Flamengo ter que jogar aí 6 jogos que não estavam no planejamento inicial. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Deixa o like, inscreva-se. E foi isso que rolou no Fla-Flu. 2 pro Fluminense, 1 para o Flamengo. Obrigado a todos. Valeu.